Todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira. E se você está chegando agora neste vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e também deixe aquele like maroto. E dessa maneira o YouTube vai entender que esse conteúdo é bastante relevante e mandar para muito mais pessoas, ajudando no crescimento do nosso canal. Bom, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho aí sobre o BBSE3, né? O Banco do Brasil Seguros e a apresentação do resultado do segundo trimestre de 2019. Então já fique com a gente e vamos fazer então a leitura do documento. Os destaques do segundo trimestre de 2019 versus o segundo trimestre de 2018. O lucro líquido ajustado de 1,1 bilhão, com um crescimento de 18,5%, com destaque para a performance do resultado operacional não juros. A RSPL de 61,4%, com uma alta de 21,7 pontos percentuais. Uma consequência aí do aumento no resultado e de uma gestão de capital mais eficiente. Teve também uma evolução de 19,6% nos prêmios emitidos pro forma da Brasil Seg e um incremento de 36% em contribuições de previdência e de 186,9% em captação líquida. Já houve aí uma melhora de 1,4 pontos percentuais no índice de resgate da Brasilprev, se mantendo no nível mais baixo da série histórica, e uma expansão de 12,6% no saldo de reservas de PGVBL, atingindo aí os 262,2 bilhões, trazendo também um crescimento de 18,8% no volume de arrecadação com títulos de capitalização, em um aumento de 34,5% nas receitas de corretagem. E quando você olha aí esse quadro do lucro líquido na casa dos bilhões, pode reparar que na equiparação do segundo trimestre 18 com o segundo trimestre 19, a BBSE3 saiu da casa dos 910 milhões, passando para 1 bilhão de reais. E ela demonstra, então, todo o seu lucro líquido ajustado, o lucro líquido da companhia e a RSPL ajustada, que saiu aí de 39,7%, chegando à casa dos 61,4%. E quando a gente fala do lucro líquido ajustado, né, na equiparação do segundo trimestre 18 com o segundo trimestre 19, houve aí um crescimento de 18,5%, ou seja, ficou aí numa margem positiva. E a gente chega então na parte do resultado financeiro da companhia, né, onde ela mostra aí a taxa média da Selic anualizada em porcentagem, desde o segundo trimestre 18, passando pelo terceiro e o quarto 18, e aí chegando no ano de 2019. E aí no primeiro semestre, a taxa média da Selic anualizada ficou na casa dos 6,4%. E ao lado você pode entender então a curva de juros em porcentagem desde junho de 2018 até junho de 2019, e ela veio aí numa leve queda, tanto na de 1F20 até a de 1F24. E o índice de inflação em porcentagem também, né? Como vocês podem reparar, ele saiu de 1,9% no segundo trimestre 18, chegando a 0,7% no segundo trimestre 19, quando a gente fala do IPCA. Já o IGPM saiu de 3,9%, caindo para 2,2% na equiparação trimestral. Já no semestre também ele teve aí uma queda do IPCA de 2,6 para 2,2 e o IGPM de 5,4 para 4,4, ou seja, uma queda de 1%. E o resultado financeiro em milhões da companhia, ela saiu de 163 milhões no segundo trimestre 18, passando no segundo trimestre 19 para a casa dos 169, quando a gente fala de resultado financeiro. E no semestral, houve aí um crescimento de 34% na equiparação primeiro semestre 18 com o primeiro semestre 19. Chegamos então também aí no Brasil Seguros, né? Os prêmios emitidos na casa dos milhões. Então a empresa saiu aí no segundo trimestre 18 de 2 bilhões 163 milhões para a casa dos 3 bilhões 873.
e quando a gente fala aí do semestre 19, ela chegou na margem de 4 bilhões, e isso é bastante interessante, mas não vamos focar muito nisso. E ela demonstra aí, então, a parte de indicadores de desempenho da Brasilseg, né? A parte de sinistralidade, o comissionamento em porcentagem obtido, as despesas gerais e administrativas, né? Que teve um aumento aí em comparação trimestral, saindo de 12,3% para 12,8%, e o índice combinado. Enquanto você olha aí o semestral nessa parte do índice combinado, ela teve sim um crescimento, saindo de 72,1% para 77,1%, e isso ela demonstra esse índice reportado. E então, o resultado financeiro. Vamos falar aí do semestral, teve um crescimento de 20% na equiparação primeiro semestre 18 com o primeiro semestre 19, e o lucro líquido da companhia também cresceu, saindo de 370 milhões, passando para 388. Já na equiparação primeiro semestre 18 com o primeiro semestre 19, teve uma queda de 2%, onde ela estava em 706 milhões e caiu para 694 milhões quando a gente fala da Brasilseg. Já a Brasilprev, né, a gente chegou aí na parte de captação em bilhões, ela teve queda de 8,5%, né, do seu índice de resgate, passando para 7,1%. E quando a gente fala do semestral, a mesma coisa, ela saiu aí da casa dos 8 no primeiro semestre 18, caindo para 7,1% no primeiro semestre 19. Porém, as reservas da companhia aumentaram aí na equiparação junho 18 com junho 19, ou seja, ela chegou a uma reserva de 273 milhões. E ela demonstra também aí uma queda na taxa de gestão na equiparação do segundo trimestre 18, né, com a equiparação dos outros semestres. Então, a parte da taxa de gestão caiu aí, saiu de 1,09 para 1,05. Isso não é muito relevante, mas quando a gente fala aí de receita com taxas de gestão, ela teve uma subida de mais ou menos 3%, e o lucro e rentabilidade teve uma queda aí na RSPL, saindo de 42,9 e indo para 37,3, ou seja, ela estava lá em 297 milhões e caiu para 280 milhões no segundo trimestre 19. Mas na equiparação semestral teve um crescimento de 18%, e isso é o mais relevante. E a Brasilcap, né, teve uma arrecadação aí bem relevante, saindo aí de 1 bilhão 150 milhões para 1 bilhão 366 milhões, um crescimento de 12%. E na composição da arrecadação, vocês podem ver que ela teve um pagamento único de 54% e pagamentos mensais de 46% no primeiro semestre, e já aí no primeiro semestre 19, ela chegou à casa de um pagamento único de 60% e o pagamento mensal de 39,8%. Contudo, o resultado financeiro da companhia ficou positivo, com um crescimento de 12% no trimestral e um crescimento de 22% no semestral. Já o lucro líquido da companhia teve uma pequena redução, mas quando a gente chega aí no semestral, saiu de 48 milhões, passando para 55. E aí você vê um crescimento de 15%. E ela demonstra, então, também a BB Corretora, né, a receita de corretagem da companhia, que teve um crescimento de 21% no semestral. E na composição da receita, ela mostra os seguros, que obteve aí 76% no primeiro trimestre 18, e já no primeiro semestre 19, ela teve a casa dos 74%, bem como também a Previdência e capitalização, que aumentaram. E o lucro líquido da companhia cresceu em 21% no primeiro semestre, né, de 2019, e a margem operacional também subiu 0,8 pontos percentuais. Bom, fica aí com o Guidance os indicadores da companhia, a variação do lucro líquido ajustado da BB Seguridade, a variação de prêmios emitidos pro forma da Brasilseg e a variação de reservas dos planos VGBL da Brasilprev, beleza? E aí fechamos, então, este vídeo falando sobre a BB Seguridades, onde você pode encontrar todas as informações no site do RI da empresa.